Vamos começar. Vamos lá, vamos lá. Aqui está, no material de vocês têm aí o Instagram, ok? Tem o Facebook aí também, tem o nosso e-mail, WhatsApp para entrar em contato. E vamos que vamos. Bom, primeira coisa, gente, estrutura do projeto de ensino-aprendizagem, ok? A gente precisa entender o seguinte: como nós vamos falar de ensino-aprendizagem, eu vou falar com vocês principalmente sobre projeto de ensino-aprendizagem, no caso, plano didático, plano de ensino e plano de aula. Mas, normalmente, quando se fala de níveis de planejamento escolar, os mais famosos que aparecem, projeto político-pedagógico, não é? Que é chamado de plano global da instituição, o plano de ensino, beleza? E o plano de aula. Então, em termos de níveis, são esses aqui. Níveis, no caso do planejamento escolar, beleza? Qual que é a preocupação, já que nós estamos falando do Celso de Santos Vasconcelos, qual que é a preocupação dele? A preocupação dele é esse aqui, ó, é a relação conhecimento-realidade. A maior preocupação é se nós vamos produzir um plano de ensino ou um plano de aula, que é o nosso foco hoje, eu nunca posso me esquecer de construir um diálogo com a realidade, a partir, obviamente, de uma visão crítica. Isso tudo é muito óbvio, vocês estão cansados e cansadas de ouvir falar sobre isso, mas vocês vão perceber que no decorrer da aula aqui, sempre vai ter um ponto, uma anotação, alguma coisa que é bem legal e que vai te ajudar a entender mais ainda sobre planejamento, tá bom? Então, a preocupação do autor é essa relação que deve existir entre o conhecimento que nós vamos trabalhar e a realidade, beleza? Então, nós temos que entender o seguinte: a realidade, ela, numa perspectiva crítica, ela é sempre uma base para a ação, tá? Mas vamos ver melhor isso. Olha aqui, ó, tendências não dialéticas. Existem as tendências não dialéticas e existem as tendências dialéticas. Vocês percebem que o autor ele já trabalha a base teórica dele é um pouquinho diferente do que os outros autores costumam trazer. Então, quais seriam as tendências não dialéticas, gente? Não dialéticas não há uma relação direta, não há um vínculo dialético entre o conhecimento e a realidade. Então, aquilo que eu produzo de conhecimento dentro do processo de planejamento não está vinculado à realidade. Por isso, tendências não dialéticas. Como nós estamos estudando planejamento, isso serve para o planejamento. Mas se eu estivesse estudando, por exemplo, o processo de ensino em geral, falando sobre didática ou falando sobre a execução de uma aula, nós poderíamos fazer a mesma relação. Tendências não dialéticas produzem conhecimento sem vincular esse conhecimento com a realidade existente, tá? Então, isso é um ponto bem importante para nós. Então, eu vou colocar aqui que para essas tendências não há o vínculo dialético entre o conhecimento e a realidade. E eu vou complementar um detalhe aqui para vocês. Um detalhe que eu acho muito importante, que é o seguinte: da mesma forma que o conhecimento produzido não se vincula à realidade, ele também não tem o interesse e o objetivo de transformar essa realidade, tá bom? Não existe esse objetivo. Nós temos aí duas tendências, tá?
O academicismo, que é uma das formas mais comuns de se organizar o currículo da escola, o que significa dizer que o que determina sua estruturação são os programas de ensino, o rol de conteúdos programáticos pré-estabelecidos e que devem ser cumpridos. O que importa é construir uma grade com as disciplinas, definir os conteúdos que precisam ser ensinados e transmitir esses conteúdos. Para escolher esses conteúdos, nós não analisamos nada referente a essa realidade, se existe problema, se não existe, enfim, também não queremos transformação. Nós estamos diante, então, de um processo de ensino mais tradicional. Em outras palavras, seria isso. E o basismo, que também está dentro de tendências não dialéticas, o que importa absolutamente é a realidade. E qualquer elaboração teórica é vista como perda de tempo, já que a prática é a teoria dela mesma. Então, assim, para nós facilitarmos, nós podemos aqui encontrar o ensino tradicional. Se você gosta de falar em tendências, seria a tendência tradicional. E aqui nós temos mais ou menos o escolanovismo, né? Olha lá. A escola nova, a educação renovada. Por quê? Porque a educação renovada está muito preocupada com a realidade, formar o sujeito para a realidade, oferecer experiências democráticas dentro da sala de aula, mas não se preocupa muito com os aspectos teóricos. Por isso que recebe tantas críticas, né? Recebe críticas, por exemplo, no Brasil do Saviani, dentre outros, do próprio Libânio. Por quê? Está preocupado em valorizar o sujeito, em olhar para a realidade, mas não se preocupa em ensinar conteúdos, nem em problematizar essa realidade. E no caso da educação tradicional, também não se problematiza a realidade, mas há preocupação em ensinar, transmitir conteúdos. Se você quiser colocar aí, só para nós aproveitarmos aqui o encontro, né? Esses conteúdos são conteúdos mais enciclopédicos, né? Conteúdos que não servem para transformar nada, não tem vínculo com a prática social. Eles são conteúdos no aspecto academicista. Vamos lá. E se nós falarmos de tendências dialéticas? Agora muda um pouco. Por quê? Porque aqui sim busca-se o vínculo dialético entre o conhecimento e realidade. Então aqui sim busca-se o vínculo dialético entre conhecimento e... Opa, escreve certo aí, Vinícius. E realidade. Então aqui há essa preocupação. Maravilha! Então nós temos aqui dois caminhos que poderíamos compreender como tendência, né? Da realidade ao conhecimento e do conhecimento à realidade. Esses caminhos são críticos, mas existe uma pequena diferença. Olha lá. Primeiro, da realidade ao conhecimento, privilegia a realidade como ponto de partida. A partir da análise da realidade é que se vai organizar o currículo. A relação de temas que precisam ser discutidos para se elevar o nível de consciência, possibilitando a compreensão e a intervenção. Vou dar dois exemplos, ó, colocar aqui exemplos. Nós poderíamos falar aqui da pedagogia de Paulo Freire, dos temas a partir dos temas geradores, trabalho com os temas geradores, e nós podemos também falar sobre uma pedagogia de projetos, mas com uma base mais crítica, tá? Como, por exemplo, nos oferece Fernando Hernandes, por exemplo, espanhol, tudo bem? Quando fala sobre projetos. Temas geradores. Qual é a preocupação? É, a partir da realidade, a partir da problematização da realidade, nós vamos levantar temas que estão totalmente vinculados à prática social e vamos iniciar um processo de produção de conhecimento a partir desses temas. Beleza? Então, trata-se de tendência dialética em que
o vínculo dialético entre conhecimento e realidade se dá, na verdade, da realidade ao conhecimento. Vejam que é um ponto bem específico isso. Isso você dificilmente vai encontrar em outros autores. Isso esse tipo de escrita, de estrutura de texto, de explicação, bem típico do Celso dos Santos Vasconcelos. Por isso que nós estamos fazendo aqui uma aula dedicada a ele. Ainda, gente, temos também do conhecimento à realidade. Ó, privilegia o conhecimento como ponto de partida. Então agora não é a realidade o ponto de partida, é o conhecimento. Mas continua havendo vínculo dialético entre conhecimento e realidade. O currículo é organizado tendo como referência os conhecimentos acumulados pela humanidade. Para se chegar ao rol de conteúdos, fez-se antes o caminho da realidade ao conhecimento. Como exemplo, nós temos aqui a tendência crítico-social dos conteúdos do Libânio. Crítico-social dos conteúdos. Libânio, e nós poderíamos também falar do Saviani, no caso no Brasil, qual é a proposta? A proposta deles é a escola, para cumprir a sua função, seu papel, precisa ensinar conteúdos. Então nós temos que ter um currículo, nós temos que ensinar matemática, língua portuguesa, nós temos que alfabetizar muito bem, nós temos que ensinar geografia, história, arte, filosofia, sociologia, tudo isso, tá? Tudo isso. Aí você vai me perguntar, Vinícius, mas se eles valorizam tanto os conteúdos, não seriam pedagogias conteudistas? Não seriam pedagogias tradicionais? E olha que interessante. Um dos braços da pedagogia histórico-crítica ou da crítico-social dos conteúdos é justamente a pedagogia ou tendência tradicional. Eles valorizam isso. Para esses autores, a pedagogia ou a tendência tradicional tem como ponto positivo a preocupação em ensinar conteúdos. O problema é que eles ensinam conteúdos desvinculados da realidade, quando, na verdade, esses conteúdos precisam ser ensinados de forma sempre vinculada à realidade, sempre vinculada à prática social. Então, para nós escolhermos os conteúdos que vão integrar o currículo, nós sabemos que teremos que ensinar as disciplinas, os seus conteúdos científicos, os seus saberes que foram construídos historicamente. Mas para selecioná-los e colocá-los ali no currículo, eu tenho que fazer antes uma ponte, um diálogo entre esses conhecimentos e a realidade para ver se eles estão realmente ligados à prática social. Beleza? Tranquilo, gente. Então nós vimos aí essa relação entre conhecimento e realidade. E por que nós estamos estudando isso? Porque isso vai influenciar na proposta de planejamento de ensino.